Tem um momento nos evangelhos que a Bíblia narra a história de dois discípulos que caminham na direção de Emaús. Deixa eu só ajustar esse pedestal aqui. E naquele momento, Jesus já tinha passado pela obra da cruz e caminhava com aqueles discípulos. E algo que nos chama a atenção é que ele caminha com os discípulos, não eram multidão, não eram pessoas que acabaram de conhecer Jesus, eram discípulos. Então, é alguém que estava acostumado com as direções, alguém que fazia parte da congregação, era parte da liderança da equipe que Jesus formara. E a Bíblia fala que eles caminhavam na direção de Emaús, Jesus os acompanhava, Jesus participa de toda a caminhada com eles, conversando com eles. E eles não percebem que era Jesus. Em outras palavras, os olhos naturais não foram qualificados, habilidosos, sensíveis o suficiente para identificar que era Jesus. É lógico que depois da obra da cruz, certamente não era o mesmo Jesus de maneira natural que estava com eles. E também, ao ouvir a voz de Jesus com os ouvidos naturais, aqueles dois discípulos também não conseguiram perceber, é a voz de Jesus. Não, eles não conseguiram. E numa caminhada, muitos contatos físicos podem ser desenvolvidos, né? Se você faz aí uma viagem de carro, às vezes entre cidades do estado, você tem tempo suficiente para conhecer um pouco mais das pessoas, né? Da intimidade delas. Seja bem-vinda, Yolanda. Seja bem-vinda, Maraísa, Analice. Deus abençoe ricamente você e enche o seu coração de expectativa. Essa live aqui é para isso, para encher o seu coração de expectativa e de uma firme esperança. Uma esperança firmada na rocha que é Cristo Jesus, a certeza de que o melhor de Deus está por vir. Então, aqueles dois discípulos, eles não conseguiram reconhecer Jesus pelo corpo, né? As suas sensações aparentemente estavam amortecidas para a percepção, né? Porque numa viagem de carro que você faz com alguém, você tem tempo suficiente para descobrir algumas coisas, né? O nome, algumas preferências, traços do temperamento. E aqueles discípulos, mesmo que eles estivessem vivido o ministério de Jesus, naquela caminhada eles não conseguem perceber que era o mestre, né? Aí, se você conhece a história, você sabe que no final da jornada, Jesus vai comer com eles, e quando Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos. O partir do pão aponta para a obra da cruz. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus e foi partido na cruz. Então eles tiveram uma revelação. Nós temos revelação de Cristo não porque o vemos, não porque temos visões naturais, não porque temos ouvidos naturais que ouvem a sua voz, nem por causa de arrepios, sensações, nada natural, não. Tem algo específico que acontece que abre os olhos do coração do homem e o faz ver Jesus e as coisas que têm fonte nele. A Bíblia fala que no final da jornada eles assentados à mesa, e quando Jesus parte o pão, se abrem os olhos dos discípulos e eles percebem que era Jesus. Naquele mesmo momento Jesus some, né? Então cumpre-se ali um propósito, estabelece-se ali uma nova linha de relacionamento. A Bíblia continua dizendo que aqueles discípulos olham um para o outro e falam assim: de fato, enquanto ele falava, nos ardia o coração. Então, olha só, primeiro, a desqualificação natural para a percepção das coisas espirituais. Eles estavam com Jesus, estavam andando com o próprio Deus e não conseguiram perceber com os olhos naturais. Por quê? Porque nós só conseguimos discernir as coisas espirituais a partir de um prisma, a partir de uma ótica, a partir do partir do pão. Então, quando Jesus parte o pão, ou seja, quando nós conhecemos a obra da cruz, quando a obra da cruz é pregada e revelada a nós,
é que os nossos olhos são abertos para as coisas espirituais. Outra coisa é um testificar interior. Eles terminam aquele momento falando assim, ó, de fato, ou verdadeiramente, você também percebeu que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava? O que Jesus falava para esse discípulo? A Bíblia narra que Jesus contava a história daquele Galileu, de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis até a crucificação. Vinha contando a história com os detalhes, com a riqueza que ele tinha e a propriedade que tinha, o conhecimento que tinha, a autoridade que tinha. Mas ainda assim, a história não foi o suficiente para trazer o conhecimento daquele que era a companhia real que eles estavam desfrutando. Então, muitas vezes nós somos seduzidos a acreditar que é pelo convencimento intelectual, né? Mas certamente ouvir Jesus era muito agradável. Estavam ouvindo aquele que tem toda a ciência, que tem toda a sabedoria, toda a sensibilidade, treinado para falar para pequenos grupos de 12, 3, no individual, mas também falava às multidões. Então persuasão e eloquência não era problema para Jesus. Mas ele também deixou claro que não era uma boa oratória que abriu os olhos dos discípulos, porque aquele que tinha todo o conhecimento vinha pregando para eles, vinha ensinando eles a respeito das coisas do Senhor, mas isso não foi suficiente para que eles percebessem, olha, tem muito poder saindo dessa palestra, dessa pregação. Não, é quando Jesus parte o pão. O partir do pão fala do momento que nós compreendemos que um inocente foi sacrificado em favor dos ímpios, em favor dos injustos, para nos fazer justiça de Deus em Cristo Jesus. E naquele momento os olhos foram abertos e eles conseguiram perceber, é Jesus. Seja bem-vindo, Josimar, Paulinha, Afonso, Nino. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe ricamente, abra os seus olhos para ver. Estou falando aqui de uma percepção específica que marca a transição da nova aliança, né? Que os discípulos que estavam acostumados com o Emanuel, Deus conosco, agora eles são submetidos, principalmente esses dois no caminho para Emaús, eles são submetidos a uma nova experiência, né? Eles percebem que os olhos estão desqualificados para identificar que era Jesus, os ouvidos não conseguiram discernir que a voz era a voz de Jesus e a mente também não conseguiu calcular que aquela pregação tinha uma fonte específica que era o próprio Deus falando com eles. Não conseguiram. A Bíblia fala que no final da jornada, quando Jesus parte o pão, é que os olhos são abertos. Então, o partir do pão, né? O que nós precisamos para ter uma percepção clara das coisas espirituais? Eu costumo ensinar que há uma realidade invisível por detrás de tudo aquilo que se vê. Às vezes nós nos preocupamos muito com aquilo que é tangível, tátil, que nós podemos pegar, com aquele resultado visível, e esquecemos da realidade invisível que fundamenta todas as coisas. Você já viu que nós sabemos que o frio é frio ou está frio porque conhecemos o quente. E da mesma forma é o quente. Nós sabemos que está quente ou morno porque nós temos uma referência, ao frio. Então, essas duas realidades, ou esses dois extremos, um atesta a existência do outro. Então, nós vivemos assim, num mundo de dualidades. Amém? Sejam bem-vindos, Renata, Kathleen, Pauliana. O Espírito Santo te abençoe. Abre os seus olhos para ouvir e entender. Então, esses extremos, um qualifica o outro, né? O alto e o baixo, né? Nós sabemos que estamos alto porque nós tivemos uma experiência ou conhecemos aquilo que é baixo. Assim são as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Nós sabemos que é real porque de alguma forma, de alguma maneira, rompeu ou transicionou com aquilo que era irreal. De alguma maneira, o invisível nos permitiu concretizar a realização de algo e perceber que algo se materializou. Então, para toda a realidade que nós vemos, existe uma realidade invisível.
Estou falando isso para aumentar o senso de importância quanto às coisas espirituais e você entender no contexto por que a experiência agora desses discípulos mudou. Eles estavam acostumados com a presença física de Jesus, era o Emanuel, mas agora ele tinha cumprido com o seu propósito, ele tinha terminado aquilo que ele veio para a terra fazer. E agora ele cumpria enviar o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo não comeria pão, beberia vinho, não comeria peixe com aqueles homens. Não, muito pelo contrário. O Espírito Santo é o Consolador que viria fazer morada no interior do homem. Então o homem agora, aqueles discípulos, eles precisavam ser ajustados para passar agora a viver ouvindo essa voz interior, que muito provavelmente só ficaria clara diante dos olhos a partir daquele modelo de experiência. Então, agora na nova aliança, nós não temos mais Ele conosco, nós temos Ele em nós. E aí, para Ele em nós, nós precisamos de duas coisas: uma revelação do partir do pão e uma sensibilidade específica para perceber o coração se aquecendo por causa das coisas espirituais. Foram as duas características da experiência daqueles dois discípulos no caminho para Emaús. Quando Jesus parte o pão, os olhos são abertos e eles testificam um com o outro: de fato nos ardia o coração. Então, às vezes, muitos irmãos, de maneira às vezes simples, têm expectativas, de resultados visíveis, tangíveis, palpáveis em relação àquilo que nos está proposto. Mas o que nos está proposto é algo eterno, uma realidade espiritual muito mais rica e muito mais poderosa do que as coisas que nós podemos ver, porque as coisas que nós vemos são passageiras, mas as que nós não vemos, as coisas ocultas, reservadas ao Espírito, são coisas eternas. A nossa proposta agora não é ser seduzido pelo clima, nem ser impactado porque estamos diante de um dia chuvoso ou ensolarado. Não, é nós ouvirmos a voz interior. A nossa sensibilidade quanto a esse aquecimento que testifica: era Jesus quem falava enquanto nós caminhávamos, porque o meu coração ardia, uma paixão se acendia, um desejo profundo testificava no meu coração: é o Mestre e a sua companhia. Mas para isso nós precisamos de revelação. Então a proposta para mim e para você na nova aliança é esse tipo de relacionamento, é esse tipo de discernimento. Às vezes nós queremos ver a cura, às vezes nós queremos ver os sinais, os prodígios e os milagres. Não que o Senhor esteja impossibilitado de fazer, não. Ele continua curando, Ele continua transformando, Ele continua produzindo poder. Mas o mais importante, agora, Ele habita em nós e fala no nosso interior. A Bíblia fala que esse Consolador, que é o Espírito Santo que nos foi enviado, ele se encarrega de nos fazer lembrar. Já viu que boa parte das enrascadas que nós entramos é porque em algumas circunstâncias, em alguns momentos, nós não conseguimos nos lembrar de alguma coisa que nós sabemos para aplicar em determinadas ocasiões. Aí nós agimos de maneira destemperada, nos equivocamos e acabamos fazendo coisas que não competem em algumas oportunidades, ou rompendo a barreira do tempo, quebrando processos e metendo os pés pelas mãos, por uma falta de discernimento e sensibilidade. Mas o Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar da nossa identidade, lembrar daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, daquilo que nós podemos em toda e qualquer circunstância diante dos nossos olhos, em todos os relacionamentos, em todos os imprevistos, diante de todos os cenários. Ele nos faz lembrar daquilo que nós precisamos para aquele momento, para aquela ocasião. Ele nos torna sábio, porque o sábio, ele discerne o tempo e o modo. Ele sabe o que fazer, em que tempo fazer. Então o Espírito Santo nos dá sabedoria. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, nos ensina sobre todas as coisas. Uma das coisas que eu me preocupo muito na minha vida devocional é essa questão de ouvir a Deus, perceber o Senhor, achar Jesus nas circunstâncias
antes de acessar qualquer tipo de habilidade, talento, ou antes de conectar qualquer tipo de pessoa. Então, às vezes, eu até percebo as portas auxiliares ao derredor. Alguém que eu possa acessar com uma ajuda de recurso, alguém que eu possa, ou algum material que eu possa conectar para algum tipo de conhecimento. Mas eu não me desespero para responder ou para conectar imediatamente. Eu sempre tento perceber, né? Imagina que você esteja em uma situação de necessidade, algum tipo de necessidade, seja financeira, seja de cura física, cura emocional, interior, e aí você assim está com aquela necessidade latente no seu interior, uma necessidade assim viva, né? Ela chega a te perturbar, ela chega a pressionar, né? Vamos supor que é uma fatura de um cartão muito alto que você precisa pagar e você ainda não tem o recurso todo, você está preocupado e automaticamente você começa a pensar em formas. Não, eu vou vender isso aqui, levanta esse dinheiro porque eu juro, a fatura é muito alta, é melhor me livrar, eu fico sem esse equipamento um tempo, vou vender meu celular, vou trocar aqui o de carro, vou fazer alguma coisa. Você está sempre pensando em alternativas, né? E às vezes nos esquecemos da riqueza que é a divina semente que habita em nós, que nos ensina todas as coisas. E aí às vezes eu falo, você precisa ver Jesus. Por quê? Ver Jesus é perceber que há em nós sabedoria. E decidir em algum momento, antes de correr na direção dos nossos talentos, habilidades, dos nossos recursos, das pessoas que podem nos ajudar, você acessar aquele que é toda a riqueza. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que Ele se encarregará de nos ensinar todas as coisas. Então, olha, mais importante do que qualquer problema que possa ser sanado, qualquer necessidade que possa ser suprido, é ouvir a voz de Deus. Mais importante é ter uma palavra viva, convicta de que o Senhor é contigo, te instrui, porque isso te faz viver de maneira dependente e completa no Senhor, a sua realidade espiritual. Mas muitas vezes nós recorremos a paliativos, mas o Senhor é uma voz perene, latente, constante no interior dos homens, daqueles que o receberam. A Bíblia fala que todos que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É o poder, essa sabedoria falante no interior dos homens para lidar com tudo, né? Não estou falando que nós somos proibidos de pedir ajuda, não. Às vezes o que o Senhor quer realmente é uma conexão. Quer que você acesse alguma pessoa. Às vezes Ele está trabalhando no seu interior, desfazendo alguns traços de temperamento. Às vezes está te ensinando a vencer o orgulho, te ensinando a acessar pessoas, a viver uma vida de comunhão, ótimo. Mas antes você precisa saber qual que é o desejo do Senhor. Para isso nós precisamos vê-lo. E nós não vemos mais como os discípulos tiveram a oportunidade de caminhar com Deus conosco. Não, Ele está em nós, ele é residente, Ele habita em nós. Então a percepção agora precisa ser espiritual. E como é que começa a percepção dos discípulos lá no caminho para Emaús? Com o partir do pão. Então, como é que começa a solução dos nossos problemas? O suprimento das nossas necessidades com o partir do pão. É quando nós partimos o pão, o partir do pão aponta para o sacrifício de Cristo. Cristo, aquele que desceu, o pão vivo que desceu dos céus e foi rasgado, que foi moído na cruz do Calvário. Então, a partir da percepção de que alguém te amou de tal maneira, a ponto de se entregar completamente e escolher a morte para nos dar vida, é que os nossos olhos são abertos. Amém? Os discípulos no caminho para Emaús tiveram os olhos abertos nesse momento, quando eles se lembraram que o pão apontava para o sacrifício. Olha, às vezes você, pela maneira que ele foi apresentado nos evangelhos, passa a acreditar que uma boa lembrança da obra da cruz é lembrar que tem uma cruz proposta para você. Não, mas a boa lembrança é que o pão foi rasgado de uma vez para sempre. Não resta mais para mim, para você, fazer sacrifícios de animal, não resta para nós mais fazermos sacrifícios em nós mesmos. Amém? Por quê? Porque o partir do pão é a lembrança maravilhosa de que Ele foi moído em seu lugar.
Então, o que sobe de experiência naquele momento diante daqueles discípulos que estavam caminhando para Emaús? A lembrança de que eles são amados. Então, quando nós percebemos que Deus amou eu e você de maneira tão graciosa, a ponto de se fazer carne, descer na terra e habitar entre nós cheio de graça e de verdade, os nossos olhos são abertos para todo tipo de percepção que nós precisamos, porque se você ler, depois você lê lá nos evangelhos, no livro de Lucas, os discípulos no caminho para Emaús, ver Jesus é Deus, Ele é onisciente. Ver Jesus, onisciência, Ele tem toda a ciência. Então ver Jesus é ver todo o conhecimento, é ver toda a sabedoria. Outro atributo divino é que Ele é todo poderoso. Então ver Jesus é ver todo o poder. A Bíblia fala que eles viram que era Jesus no partir do pão. Então quando é que você percebe poder? Quando é que você ganha sabedoria, conhecimento para lidar com as circunstâncias? É quando o pão é partido e você percebe, eu sou amado. A experiência do partir do pão dos discípulos é aquilo que traz à memória a revelação de que Deus te amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que você é amado de Deus, que você é amada de Deus, que o Senhor fez todo esse sacrifício em seu favor, te tirou do império das trevas e trouxe você para o reino do Filho do seu amor. Mas isso é muito complexo. É menos do que você imagina, se você começar com o fundamento certo, né? Às vezes uma proposta de vida espiritual promove muito misticismo e acaba virando uma religião ou uma superstição qualquer, mas olha, ela se torna fundamental, real e aplicável, prática, quando você começa com um fundamento. Qual que é o fundamento? A certeza de que um inocente foi sacrificado por aqueles que haviam pecado. E agora ele assumiu a sua injustiça para fazer de mim e de você justiça de Deus em Cristo Jesus. Aonde você está aí agora, nessa live comigo, você consegue repetir isso? Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. O pão foi rasgado. Na medida que você vai crescendo na revelação de que você é justo, que você é amado, seus olhos vão sendo abertos para enxergar que há todo o poder habitando em nós. Aí não tem circunstância que seja paralisante para Jesus. Ele chegou no velório de Lázaro atrasado, já tinham 4 dias que Lázaro havia morrido e o tempo não era um problema. A morte não era um problema. Ele falou, removam a pedra, Lázaro venha para fora. E Lázaro foi ressurreto. Por quê? Porque todo o poder havia chegado. Porque toda a vida havia chegado. Todo o conhecimento havia chegado. Então, quando você tem os olhos abertos e entende que o pão foi rasgado, você consegue ser despertado para perceber a riqueza daquilo que habita em nós. Amém? Você consegue entender essas pérolas? Você consegue ver de maneira prática e aplicável essa riqueza? Eu estou usando a experiência dos discípulos, mas qual que é a realidade? A realidade é que a experiência deles agora está para mim e para você. Deus agora é Deus residente, habita no seu interior. Então, não se perca muito exclusivamente querendo ver sinais, querendo assistir, querendo ouvir com os olhos naturais. Por quê? Porque a experiência agora, ela vem com testificar interior. Ela vem a partir da revelação. Qual revelação? De que eu e você somos amados de Deus. Os olhos foram abertos quando o pão foi partido. Então, quando você lembra que um sacrifício foi feito em seu favor e que aquele que era todo puro, todo santo, aceitou o castigo que estava proposto para nós. Ele nos fez justos. Ele assumiu a pobreza para nos dar riqueza, assumiu a morte para nos dar a vida. Amém? Isso é tudo que nós precisamos. O apóstolo Paulo, mesmo com todo o conhecimento e a sua riqueza, em algum momento ele se viu embaraçado por causa de um espinho na carne. E aí ele clama ao Senhor. Ele não clama pouco não, ele clama muito.
Muito provavelmente era uma oração recorrente, que volta e meia ele fazia. E muito provavelmente era um desconforto que ele tinha de tempos em tempos. Era uma coisa que o acompanhava, o machucava, e aos olhos do apóstolo certamente até o atrapalhava. Olha, arranca de mim isso, tira de mim essa dor, tira de mim essa enfermidade. Não sei qual era o clamor específico do apóstolo, mas a resposta do Senhor foi assim, ó: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça te basta, a graça te basta, e a graça se fez residente em nós. Amém? Quando ele se despedia dos discípulos, ele falou assim: convém que eu vá, é melhor que eu vá, para essa graça vir fazer morada em você. E a graça não é uma mensagem que nós estamos pregando, a graça não é algo que nós conhecemos, não é uma novidade, não é um experimento. A graça é a pessoa de Cristo Jesus. A graça é o Verbo encarnado, que viveu entre nós cheio de graça e de verdade. Graciosamente habitou entre os homens e levou o pecado da humanidade. Amém? Para todos aqueles que creem. Aleluia! Que o Espírito Santo de Deus te dê esse discernimento. Não estou falando que você não deve buscar os recursos e aplicar os conhecimentos, acessar as suas habilidades e talentos. Não. É só que tudo isso pode se tornar muito mais sólido, proveitoso, assertivo, se você fizer a partir de um fundamento. Qual o fundamento? O fundamento da palavra de Deus. Eu tenho uma palavra, o Senhor falou comigo. Como que eu sei? Porque eu sou amado. Como que eu sei? Porque eu sinto um aquecimento aqui no meu peito que testifica que eu sou filho, que eu sou amado. Amém? Que o Espírito Santo de Deus cele essas pequenas coisas do seu coração e te ensine a dar valor nas coisas que verdadeiramente têm valor, que são as coisas do Espírito. Eu comecei essa live aqui falando do tempo, mas quantas e quantas vezes a gente não se deixa abater porque o céu está assim, acinzentado. A cinza, eu não consigo perceber a alegria de um dia da mesma forma que quando o sol está lá fora. Mas sabe qual que é a verdade? Embora os seus olhos não possam ver agora, nesse momento, porque está nublado, a verdade é que o sol está lá, coberto pelas nuvens, ele nunca saiu. E às vezes seus olhos não conseguem ver, seu corpo não consegue sentir, os seus ouvidos não conseguem ouvir, aí você fala: estou abandonado. Não é verdade. É mentira do diabo. Assim como o sol, que está longe do alcance dos seus olhos, mas está aí, vivo e presente atrás das nuvens, é o Senhor habitante, residente dentro de você. Mas eu não consigo ver, Não precisa ver com os olhos naturais, basta crer que um dia Ele te amou de tal maneira que escolheu a morte para te dar a vida. Isso é o suficiente para fazer aquecer novamente o seu coração e te levantar para a vitória em todos os caminhos do nome de Jesus. Amém?